dia 6 de junho de 2005, o deputado Roberto Jefferson, do PTB, partido da base aliada do governo Lula, fez uma denúncia do mais grave escândalo de corrupção da história do país. Era a denúncia do mensalão. Eu converso agora com o advogado do denunciante, Luiz Francisco Barbosa. Doutor Barbosa, vamos começar rememorando essa denúncia. Já fazem 7 anos e como é que foi esse momento que o Roberto Jefferson leva a público a denúncia que existia um escândalo que ele mesmo batizou de mensalão? Sim, naqueles dias de 2005, ele era líder do PTB na Câmara dos Deputados e vinha observando e reclamando que setores ligados ao governo estariam pagando deputados para votar em projetos de lei do presidente Lula. E ele viu que, inclusive, estavam cooptando e fazendo com que deputados, inclusive, mudassem de partido para isso. Ele reclamou, falou entre os líderes e disse que, se insistissem em pegar deputados do PTB, ele ia denunciar. Em seguida a isso, veio aquela história do Correio, do sujeito lá, Marinho, que disse que era por ordem ou protegido, de acordo com ele, que recebia R$3.000, imagina, lá de uns empresários. E foi aquela gravação que dá origem depois à CPI dos Correios. Veja, né? Pois bem, então ele percebeu que aquilo era uma atuação do governo, né, para deixá-lo mal na história, porque ele já vinha falando no mensalão. Ele falou com o ministro Ciro Gomes na época, o ministro Miro Teixeira na época, que foi quem cunhou a expressão mensalão, não foi o Roberto. O Roberto apenas repetiu depois, né? Ele é o autor do... Só para o público entender, porque os Correios na época pertenciam a, digamos assim, ao pessoal do PTB e PMDB. PMDB, PT e PTB. Agora, o Roberto Jefferson afirmou, é voz corrente nesta casa, eu estou reproduzindo o texto. E aí ele denunciou. Que o senhor Delúbio tem como pombo-correio Marcos Valério, repassa o dinheiro a partidos que compõem a base aliada do governo. Isso é comprovado nos autos? Isso foi depois, e eu quero afirmar ainda sobre a primeira parte da pergunta o seguinte: ele vem e comunica, além dos ministros Ciro Gomes e Miro Teixeira, que depois saiu do Ministério e voltou para a Câmara, foi quando ele deu uma entrevista ao Jornal do Brasil falando em mensalão, ele, Miro Teixeira. Ele então vem ao presidente da República e disse ao Lula, perante testemunhas, todas elas ouvidas no processo, inclusive Miro Teixeira e coisas que confirmaram, né, que estava havendo o mensalão e que isso ia dar uma confusão no governo dele, Lula. E qual foi a reação do presidente? Segundo o Roberto Jefferson, eu não estava presente, mas estava o Valfrido dos Mares Guia, o Aldo Rebelo, enfim, outras pessoas lá, que eu arrolei como testemunha e confirmaram a conversa. O presidente teria se dado por surpreso, não é? E disse que ia adotar providências. E depois ele disse de novo, meses após, em outra audiência no gabinete presidencial, está havendo isso aí, isso vai acabar com o governo. E aí fizeram a manobra essa do Correio. Aí ele ameaçava que ia denunciar e denunciou. Foi assim que começou. E a partir daí, quer dizer, teve que ser alguém da base aliada para fazer essa denúncia, porque o Roberto Jefferson pertencia a essa base aliada do presidente Lula. O PTB, aliás, ainda faz parte da base aliada, mesmo no governo Dilma. Agora, o presidente Lula, num primeiro momento, disse que não sabe. Depois, no segundo, ele disse que isso todos os partidos faziam. E hoje o PT nega que houve o mensalão. Qual é a análise que o senhor faz dessas mudanças de versões? Eu até li, pela imprensa escrita, uma manchete num grande jornal de São Paulo, dizendo que 600 testemunhas foram ouvidas e nenhuma confirmava o mensalão. Não é? Só que tem fotografia, tem cópia de carteira de identidade, impressão digital, tem até filme no edifício daquele shopping em frente à Varig, aqui em Brasília, das pessoas recebendo dinheiro. No Banco Rural. No Banco Rural. Então, que havia o mensalão, não há dúvida. O que se discutiu ao longo do processo, com essas 600 testemunhas, é para que usaram aquele dinheiro, não que tenham recebido. Um disse que era para pagar
uma TV a cabo, outro disse que era para cartão de crédito, outro era para dívida de campanha, outro era para isso, outro era para aquilo. Agora que houve. João Paulo Cunha, que era então presidente da Câmara dos Deputados, disse na época que a mulher tinha ido até o Banco Rural para pagar uma prestação da TV a cabo. Isso mesmo. Então, não quer dizer que não tenha sido pago. O que se discute é para que foi o pagamento. Mas que receberam. A comprovação de um recebimento de R$50 mil do deputado? Não só no caso dele, como de várias outras pessoas, por si ou por emissários parlamentares. Aqueles dos partidos a que se referia a denúncia do Roberto Jefferson. Agora, o advogado do José Genuíno e também do José Dirceu dizem que essa denúncia foi uma falácia do Roberto Jefferson e que o mensalão não existiu. Existem essas provas? Estão nos autos? Sim, já está desde o inquérito policial, né? Porque quando ele, na CPI dos Correios, disse que havia esse Banco Rural, agência de Brasília, a imprensa toda foi para lá e logo em seguida a Polícia Federal chegou e apreendeu tudo. E apreendeu o quê? Os recibos. Né? Bom, então houve pagamento. Agora, o que ele está querendo dizer, talvez, o meu colega advogado, é explicar para que eles receberam. Se era para pagar TV a cabo, dívida de campanha, mas não há nenhuma dúvida que receberam. E isso não se prova por testemunhas. Né? Havia recibo, havia foto, filme da câmera do banco, carteiras de identidade. Como assim? Como não houve? Houve. Agora a explicação que dão, cada um dá a sua explicação. Cada um faz uma leitura diferente. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos então com essa entrevista interessantíssima com o advogado Luiz Francisco Correia Barbosa. Até já.